dois, três e gravando! Oi, Micas! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Entre Micas. E hoje, semana de Páscoa, a gente vai conversar sobre sacrifício. Como que a gente se relaciona com sacrifícios, né? Como que é esse momento pra gente, como que é abrir mão de alguma coisa que a gente gosta, que a gente tá acostumado a fazer em resultado de alguma coisa maior, né? De um projeto maior. E desde pequena eu e a Maria, a gente estudou juntas, né? A gente já contou pra vocês, e a gente estudou em colégio católico a vida inteira. A vida inteira. Então a gente sempre teve, mesmo que a nossa família não tivesse esses costumes, a gente sempre teve muito presente ali dentro do costume, né? Do costume da Páscoa, da questão de começou a Quaresma, passa por todo aquele período, tem a Semana Santa. Lá no Marista, inclusive, não sei se você lembra, a gente sempre fazia o teatro da Paixão. Realmente, tinha encenação. Tinha. É a gente verdade. fazia todo o percurso e tal. Eu lembro que eu super queria ser a estrelinha do negócio, né, cara? Eu sempre queria estar lá no entendeu? Ou era pra eu ser Maria, ou eu tinha que estar lá, eu tinha que estar no centro. Não, eu sempre fui muito Você artística, sempre né, quis gente? participar das coisas, né? Gente, eu Sempre. não, eu fugia. Eu queria me esconder, só ir lá assistir a encenação. eu não Nossa, queria. eu queria aparecer em tudo. Eu queria ser protagonista de todos. Podia ser do que for, qualquer coisa. Eu lembro que teve uma vez que foi uma coroação de Maria. Foi um evento aleatório. Esse não foi da Páscoa. A gente fez o Dia das Mães. E aí eu lembro que nesse dia específico, eu e a Kaline, a gente foi sorteada pra ser anjo. Que bom E que na é época, eu e a Kaline, vizinhas de porta, na época não tinha essas coisas que tem hoje, essas facilidades de, eu preciso encontrar asas de anjo. Gente, era Palmas, muitos anos atrás, não existia nada. Se hoje é difícil, imagina 20 anos atrás aí. Uma cliente da minha mãe, uma amiga da minha mãe falou pra ela que se a gente conseguisse um contato de alguém da ATTM, que eles tinham feito algum evento recentemente, tinham feito um evento recente na época, e eles tinham asas de anjo. Aí lá vai a minha mãe e a mãe da Kaline atrás do pessoal da TTM pra buscar as asas de anjo. E as asas eram adultas, a gente era criança, ficou um negócio gigantesco, a gente mal conseguia carregar as asas. Gente, eu vou procurar as fotos desse negócio. Se eu achar, eu vou colocar aqui no episódio, vou mandar pro editor pra vocês verem o que foi aquilo, gente. Mas foram experiências, Com né? certeza. Experiências. Caramba, eu nem lembrava desse episódio. Eu lembro das encenações do colégio, mas eu lembro que eu tava sempre fugindo, querendo me esconder. Era muito tímida, gente. Eu sempre fui protagonista, né, meu Brasil? Aqui, ó, E- o Globo tá perdendo. E amiga, na sua casa, a sua família, eles faziam quaresma, faziam sacrifício ou não era muito hábito? Então, a minha avó, ela é muito católica, né, desde sempre. Então, lá na Semana Santa, quando tinha Semana Santa, ninguém comia carne. Sexta-feira era dia de peixe, só comia peixe, nem frango, nem nada, era só peixe mesmo. Só que eu nunca fui aquela pessoa muito religiosa, sabe? Nunca fui, assim. Depois de uns anos, assim, acho que tem uns 2, 3 anos, que eu assumi, né, que eu sou uma pessoa católica, Não, e você então eu tá passei por um estreitando essas processo. relações, essa Isso, relação. né? exatamente. Até então, eu não tinha total consciência. Eu sabia o que significava a Páscoa, né? Sabia que era lá a ressurreição de Jesus e tudo mais. Só que não era uma coisa que tinha o hábito de praticar lá em casa. Então, a Quaresma, eu sabia que tinha alguma coisa relacionada a sacrifício, que eram 40 dias, mas eu não conseguia compreender o porquê daquilo. E agora, depois de adulta, depois que eu passei e eu comecei a entender, todos os anos, acho que vai fazer 3 anos que toda Quaresma eu tenho o meu propósito de Quaresma, não no sentido religioso da coisa, sabe? Tem a questão religiosa, mas é muito por uma vontade de querer ser uma pessoa melhor. E eu acho que a Quaresma, ela é muito relacionada a isso, de você querer ser uma pessoa melhor. E são 40 dias que você tira pra repensar as suas atitudes, pra ver aquilo que não tá muito certo. Então, durante esses 3 anos, a minha penitência quase sempre é a mesma, que é de doce. Quem me conhece sabe que eu sou praticamente uma formiga, assim. Todos os dias depois do almoço tem que ter um doce, senão eu fico maluca.
E durante a quaresma eu não como nada de doce. Nem na TPM? Nada. Nem na TPM, nada. Gente, quem viu os episódios passados sabe Nada, sabe o quanto isso é sacrificante pra você. É muito, nossa, é demais. Vocês não têm noção, assim, sabe? E tá, eu tô na minha semana de TPM, tá sendo bem difícil, assim. Quando chega domingo, quando chega final de semana, me dá uma coisa, assim. Mas é aquilo, né? Eu penso a longo prazo. Porque eu sei que se eu ficar esses 40 dias sem doce, eu não vou morrer. Exatamente. Eu não vou morrer. Mas é aquilo. São 40 dias tentando ter hábitos mais saudáveis. E eu sei que isso mais pra frente vai me trazer um resultado melhor. Então, até pela minha saúde. E assim, gente, durante esse período, eu tento de verdade ser uma pessoa mais calma, mais paciente, que pra mim é muito difícil. Tento ajudar mais as pessoas. Tento não falar mal das pessoas. Assim, eu tento literalmente ficar o mais neutra possível. E aí, pra quando acabar a quaresma, eu ter essa experiência de beleza, ok, eu sinto que realmente eu consegui passar por essa experiência, eu sinto que hoje eu sou uma pessoa melhor. Só que das primeiras vezes não é fácil, assim, você fica meio, tá, mas e aí, tudo mais. E eu acho que assim também, a quaresma é um período específico que geralmente muitas pessoas fazem um sacrifício. Só que não é o único momento que a gente faz sacrifício. Eu tento levar em consideração, principalmente em relação à vida profissional, principalmente em relação a coisas que eu pretendo fazer relacionadas ao estudo, que eu sei que se não tiver um sacrifício, eu não vou conseguir alcançar. Então, toda vez que eu tenho um objetivo em mente, seja do que for, se eu tenho aquele objetivo e eu sei que tem alguma coisa que não está contribuindo para isso, eu sempre penso em formas de sacrificar pelo menos uma parte daquilo para poder sentir cada vez mais próximo daquele objetivo. E todas as vezes, eu nunca me arrependi de nenhum desses sacrifícios que eu fiz. Às vezes é celular, às vezes redes sociais, às vezes a própria amizade tóxica. Então, assim... O contato com algumas pessoas. O contato com algumas pessoas que você sabe que não tá contribuindo para você alcançar aquele ponto específico, sabe? Então, são coisas que eu tenho feito, que isso já há muito tempo, muito antes da quaresma, que tem me ajudado a sentir, quando eu chego lá no final do ano, que a gente revê tudo aquilo que a gente planejou lá no começo do ano, quando eu chego, eu falo assim, tá, beleza, eu tô mais próximo disso aqui, ou eu consegui alcançar isso daqui por causa daquele sacrifício que eu fiz no momento anterior. Que na hora, gente, convenhamos, não é nada legal. A questão de você fazer um sacrifício, você sacrificar uma coisa que você gosta, não é legal. Não é uma experiência agradável. Principalmente aquilo que você tá acostumado. Então, eu sempre tento pensar, pô, o comodismo, ele é muito bom, né? Comodismo, a zona de conforto é muito boa. É muito bom. Só que é aquilo, eu posso ter aquele momento de conforto naquele segundo, né? Eu posso continuar na minha zona de conforto. Só que ela não vai me ajudar a chegar naquele ponto que eu preciso estar. Então, eu tenho as minhas opções. Eu tenho a opção de não fazer nada e continuar na zona de conforto. Ou, naquele momento específico, eu vou ter que me obrigar a fazer alguma coisa pra sair da zona de conforto. E isso pra mim tá muito relacionado à atividade física, sabe? Pra mim, assim, muito difícil, gente. Vocês não têm noção, assim, sabe? Complexo a atividade física, mas é aquilo que até a gente conversou nos outros episódios, é uma coisa que só eu posso fazer. Então, se eu ficar lá na minha cama dormindo por mais 1 hora, eu não vou pra academia depois. Eu não vou. Não adianta eu me iludir e falar, não, Maria, você vai 11 horas, você vai meio-dia. Maria, não vai. Não vai. Se eu não for naquele horário, eu não vou em nenhum outro horário. Então, gente... Ou você fica na sua zona de conforto, ou você sacrifica alguma coisa que é importante e alcança aquilo que você quer. E você, amiga, como que é a sua relação com seus sacrifícios aí? A gente sabe que sua rotina também não é nada lá muito confortável. Muito confortável. Não é, gente. Olha, o nome da Duda é trabalho, entendeu? De domingo a domingo estamos aí. Então, mas eu tô revendo um pouco isso, né? Justamente de ser domingo a domingo. Tô num momento de repensar minha rotina pra ver o que dá pra gente fazer, assim, pra ficar um pouco menos puxada. Em relação ao sacrifício, eu acho que eu tenho uma relação bem racional, sabe? No sentido, mas assim, mais racional no sentido de tipo, eu quero esse resultado
Então, como que eu faço pra atingir esse resultado? Então, é muito esse planejamento, essa visão mais Nossa, eu planejadora, sou muito sabe? emocional, gente. Eu sou extremamente emocional. Eu sou muito emocional, cara. Você fala racional, você chega a me dar uma coisa que não, gente, eu sou emocional. É muito do feeling. Porque eu fico muito pensando nisso, que nem eu contei no episódio, acho que foi no episódio passado, dos 1000 quilômetros que eu resolvi correr. Sim, foi no né? episódio passado. Então, eu decidi, tipo, quero correr 1000 quilômetros em um ano. O que eu tenho que fazer? Então, toda vez que eu tenho que eu quero atingir algum objetivo, eu me pergunto o que eu preciso fazer para atingir aquele objetivo. E aí, eu vou fazendo aquele caminho reverso, né? Então, para correr 1000 no ano, eu tenho que correr 83,333 no mês, 21 por semana, né? Então, eu vou fazer. E aí, eu consigo enxergar aonde eu preciso, o que eu preciso sacrificar. Aonde que eu vou sair da minha zona de conforto. E isso me traz muita clareza de por que eu tô fazendo aquilo. Então, tudo fica mais fácil quando a gente entende o porquê que a gente tá fazendo, né? Então, assim, eu estou levantando cedo pra ir correr, por quê? Qual que é? Não é justamente só... Fazer por fazer, né? Não é só que tô aqui, tô fazendo, tô me sacrificando. Porque tem muita gente também que às vezes acaba se apegando no sofrimento, né? Sim, tipo, nossa, isso é muito real. É difícil e tal. Então eu acho que quando a gente tem essa visão mais do porquê que aquilo tá sendo feito, de porquê que aquele sacrifício tá acontecendo, a gente consegue encarar isso de uma maneira mais leve, porque tem um propósito maior por trás, né? Pode falar. E isso que você falou foi, nossa, exatamente o ponto, né? Algumas pessoas ficam muito focadas no sacrifício. E até uma das coisas que eu converso muito com o meu psicólogo, que ele fala muito sobre essa questão de, às vezes a pessoa faz o sacrifício e ela foca muito nesse sofrimento. E é só o sofrimento, você olha pra cara da... Sofrimento. Sofrimento, só sofro. A pessoa, como diz a minha mãe, é a pessoa que cria no trauma e no drama. E não pode ser assim, porque se você não enxerga, né, o propósito daquilo e só fica no sofrimento, não vai dar conta, cara. Não dá conta. Se você é uma pessoa emocional como eu, não dá conta, não. Não, justamente, tem que tentar trazer esse lado mais racional até pra conseguir deixar o dia a dia mais leve. Porque são 40 dias e que você tá naquele propósito, abrindo mão de uma coisa que pra você é legal, é confortável, é gostoso de fazer. Você tá 40 dias, pensa, é bastante tempo pra você abrir mão. É bastante tempo. Pra você ficar pensando, ai meu Deus, eu queria tanto. Não, ao invés de pensar que a falta que aquilo tá fazendo, pensa o ganho que não ter aquilo vai te trazer. Nossa, eu acho que é certeza. muito esse modo de pensar, esse ponto de vista. Claro que tem momentos em que a gente só quer estar confortável mesmo e entender que isso é normal, faz parte e que é ter esses momentos que ajudam a gente a seguir mais longe, que entra no que a gente falou sobre desistir também, né? Descansar é diferente de desistir. Nossa, então, se você tá cansada, vai descansar e volta no seu propósito depois mais forte, descansada, com mais energia, capaz de caminhar muito mais, de chegar muito mais longe. Que é justamente quando a gente tem esse propósito, né, maior, de entender como planejar como que a gente vai executar isso, entender onde estão os sacrifícios que a gente se propõe a fazer para alcançar aquele propósito e como que isso vai se encaixar na nossa rotina, né? Trazer isso pro real, pro dia a dia, eu acho que torna tudo isso mais tolerável, né? Até ouvi uma frase esses dias na internet que não tem nada que resista a uma rotina, assim, sabe? Tipo, que através da rotina a gente consegue fazer coisas insuportáveis, né? O poderzinho do 1% todos os dias. Então, não é um dia que você precisa fazer uma grande transformação, mas todo dia fazendo um pouquinho, você caminha ali e aí você vai se habituando com aquilo e aquilo vai ficando mais natural. Então, eu acho que é um pouco disso também, de se expor, de fazer uma coisa diferente, né? De topar ser ruim em alguma coisa também, né? E eu acho que é muito... Esse sacrifício também, tipo, pra você aprender uma nova habilidade, você tem que ser ruim naquilo por algum tempo até você conseguir ser bom, né? Nossa, com certeza. Agora que eu comecei a tocar teclado, gente, contei essa novidade pra vocês. E assim, é impressionante o quanto eu levo jeito pra isso. Nunca na vida... Gente, vocês têm noção, eu fiz, tipo, 4 aulas e o pessoal que vai chegando fica muito abismado. Tipo, quantos anos você toca? E eu fico... 4 aulas. Um mês. Pessoal, impossível que você toca, que é... Hã? Como assim? Eu falo, gente, eu pratico um pouco todos os dias. Tipo, eu tiro 15 minutos todos os dias pra revisar o que eu tô fazendo. E é uma coisa que tem me ajudado, eu tô gostando. Igual o inglês, voltei pro inglês, gente, não sei se eu falei pra vocês. Falou. Eu já fiz inglês 1 milhão de vezes, voltei pro inglês de novo, porque eu sinto falta de conversar em inglês, entendeu? E aí, voltei pro inglês, tudo ótimo, tudo lindo, tudo bonito. Porque nesse momento é um momento de descobertas na minha vida. Então, o
máximo de coisas que eu puder fazer pra identificar, justamente, eu vou fazer. O máximo de coisas que você puder se expor pra tentar ver como você reage àquilo, melhor pra você, né? Então, Com certeza. E aí entra uma coisa que eu acho muito bacana a gente falar sobre o sacrifício, até mudando um pouco a perspectiva da coisa, é sobre as nossas relações. Às vezes o apoio que a gente tem e o apoio que a gente não tem em relação a esses sacrifícios. Você já passou, amiga, por um momento desse de você ter que sacrificar um pouco da sua rotina, ter que sacrificar um pouco daquilo que já era um hábito pra você e às vezes as pessoas receberam muito bem, te ajudaram muito, ou às vezes ficaram meio assim, Duda, eu acho que não é bem por aí, por que você tá fazendo isso? E às vezes você ficar com aquele sentimento de, tá, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu continuo? Será que eu não continuo? Como é que foi pra você? Então, teve um episódio, assim, que foi muito escarado, assim, né? Tipo, que foi justamente quando eu resolvi correr 1000 quilômetros, né? Não tinha um grande propósito, não tinha uma grande transformação, eu só queria ver se eu era capaz, né? Eu queria testar a minha capacidade. E aí fiz todo o planejamento e teve momentos em que, de fato, foi muito difícil e que o próprio Fábio virava pra mim e disse, pra quê? Por quê? Qual que é o propósito? E o propósito pra mim era me desafiar, provar que eu era capaz, me sentir capaz. E pra ele não fez muito sentido, mas mesmo assim eu quis continuar. Eu falei, né, no episódio passado que eu sou teimosa. Então, as coisas que eu decido que eu quero fazer, eu vou e tento de um jeito. E quando dá errado, não tem problema, eu dou outro jeito. Eu tenho muito esse negócio, tipo, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, não importa o que aconteça aqui. Então, tipo, o meu plano é esse, deu isso errado, tudo bem, né? Eu até contei nos stories esses dias que eu tinha programado o meu dia, que no meio do caminho um monte de coisa deu errado e Gente, parecia um filme. Um dos trapalhões, né? Enfim, e aí eu não deixo de fazer as coisas porque o negócio deu errado, mas então tá, aconteceu isso, vamos resolver isso e a gente contorna, então... Eu tenho muito essa característica de tipo, deu errado, não é hora de desistir. Dificuldade de largar, eu não largo as coisas, assim. É aquela coisa, ela tá segurando a corda, tá arrancando o couro da mão dela, ela não solta de jeito nenhum. Não solta. Você teve alguma situação dessa, amiga? Comigo é mais o contrário, né? Eu sou muito dependente emocional das pessoas, então... É aquilo, eu sou muito emocional, gente, eu sou muito emotiva, eu sou muito relações pessoais, entendeu? Então, pra mim, é muito importante ter o apoio das pessoas. Se às vezes eu vou fazer uma situação e eu não tenho apoio, eu já fico meio pensativa. Será que é isso mesmo? Não, mas será que essa pessoa tem razão? Tá, e se eu achar um meio termo entre o que eu quero e o que a pessoa quer, será que vai ser o suficiente? E às vezes tá certo, só que às vezes não dá certo. E aí eu fico com aquela sensação, às vezes, de putz, eu podia ter insistido mais no que eu queria. Ou que bom que eu não insisti no que eu queria, porque senão eu ia me lascar muito mais. Só que fica uma sensação estranha. Então eu ainda tô nesse processo de entender que eu não preciso da aprovação de todas as pessoas. Mas isso é uma coisa que eu tenho desde muito nova. Então pra mim é muito difícil não ter aprovação nos meus projetos. Uhum. Então é até uma coisa que eu sempre faço muito. Eu sou muito ligada à minha família. Vocês já, todos os episódios eu vou falar sobre isso. Já perceberam, né? E todos os projetos que eu tenho que fazer, tipo, todos eles, dos mais básicos aos mais complexos, eu sempre gosto de sentar com a minha família e conversar e falar, tipo, olha, eu tô pensando isso, isso e isso, o que vocês acham? Maior parte das vezes eu tenho total apoio pra fazer o que eu quiser. Até essa última crise que eu tive aí com a advocacia foi uma conversa muito difícil que eu tive com a minha família, assim, de falar, eu não quero mais fazer isso. E aí todo mundo falou, beleza, você não é obrigada. Não, eu acho que a sua família tem muito essa característica, né? Que nem de te apoiar, de enxergar o seu lado. A sua mãe, que eu convivo mais, assim, eu percebo muito esse lado dela. Tipo, Maria não tá feliz. Maria, não, sabe? A minha mãe Gente, a minha mãe funciona da seguinte forma. Se eu não tô feliz com isso aqui, ela, beleza, arruma outra coisa. Não, então faz. Não tem drama. Tipo assim, não quero ser advogada. Então, menina, faz qualquer coisa. Vai vender uma roupa, vai capinar um lote, vai, sei lá, fazer vídeo pra internet, faz qualquer coisa. Mas faz alguma coisa. Ela às vezes falou, né, quando eu tava muito pra baixo, assim, ela, quanto mais você ficar aí sozinha, sem fazer nada, só pensando, não rende. Porque só vai ficar pensando coisa ruim. Então vai fazer alguma coisa. Faz alguma coisa.
vai pra sua aula de teclado, vai pro inglês, vai pro... Faz qualquer coisa, só faz. Vai no mercado, vai comprar um negócio. Minha mãe não consegue ver ninguém parado. Gente, minha mãe não consegue ver uma pessoa parada por 5 minutos. É Por absurdo. isso que ela não te deixa. Exato. Gente, 5 minutos. Às vezes a gente almoçou, tá eu e minha avó. Ô, você podia aproveitar que vocês não estão aí fazendo nada? Vai ali no mercado comprar um negócio. Vai ali fazer aquilo. Leva o cachorro pra fazer isso. Pega o cachorro lá em cima. Dá um petisco pra ele. Faz alguma coisa. Ela não consegue ver a pessoa parada. E ela, quando eu passei por esse momento que foi muito difícil, foi literalmente isso. Tu não quer ser advogada? Beleza, vamos arrumar alguma coisa. O que tu quer fazer? Quer vender? Vamos atrás, vamos achar uns negócios. Quer construir? Vamos aqui. Quer fazer outra faculdade? Vamos fazer outra. Vamos. Entendeu? Ela é prática. Ela resolve. Não tem aquilo de ficar pensando. E o meu pai também, ele me apoia muito. Só que meu pai é mais voltado pra essa área de estudo. Então é tipo assim, ele, Maria, você gosta de estudar? Vai estudar. Tipo, ele te incentivou a fazer o mestrado, tudo isso, né? Sim, tudo. Então ele é muito assim, pro meu pai a gente consegue as coisas através do estudo. Entendi. Ele falou, não e tem pra como. sua mãe através de fazer. É exatamente isso. O meu pai, ele é muito essa de, às vezes é melhor você sacrificar um tempo e estudar e se aperfeiçoar numa coisa e ficar muito bom nisso do que você ficar dando murro em ponto de faca em coisa que não vai dar certo. Então... Só que são duas visões bem diferentes. Bem diferentes. Né, e aí, pra mim, é aquela coisa. Como que eu vou achar o meio termo dessa situação aqui, cara? E aí, é onde que entrou. Nessa última conversa, eu fui muito sincera com ele de falar assim, ó... Eu entendo tudo que vocês estão falando, eu respeito tudo que vocês estão falando. Mas nesse momento, é um momento que eu preciso fazer. Eu preciso descobrir, eu preciso resolver. Porque, no final das contas, é a minha vida, né? Eu falo, vocês já tiveram aí a vida de vocês já escolheram por vocês, agora é a minha hora. E eu preciso fazer. E é você que vai lidar com as consequências daquilo, né? Com certeza. E até uma das coisas que foi muito... Virada de chave? Foi total virada de chave pra mim. Foi perceber o quanto... A minha mãe, por exemplo, ela é muito feliz fazendo o que ela faz. Gente, a minha mãe, se vocês tiverem horário de madrugada, ela vai atender de madrugada tranquilamente, sorrindo, linda, maravilhosa, feliz. É verdade. Porque ela ama o que ela faz. Na semana no ano do meu casamento, eu fiz limpeza de pele todos os meses com ela. E ela, assim, vem domingo, 7 horas da noite. Eu ficava, gente, que hora essa mulher vai descansar? Não, ela não descansa. Às vezes ela vai dormir meia-noite, 1h da manhã, porque tá atendendo e ela ama aquilo. E é uma coisa que eu jamais faria como advogada. Jamais. Não faria. Em nenhuma hipótese, assim. Zero. É uma possibilidade de zero. Porque pra mim não valia. Você não enxerga algo a mais. Exatamente. Né? Um propósito maior daquilo. Exatamente. Né? Igual meu pai, ele trabalhou numa empresa desde que ele era adolescente. E ele realmente gostava daquilo, ele amava aquilo e tudo certo. Só que eu não conseguia enxergar isso comigo. Pra mim, eu trabalhava porque eu tinha que trabalhar e eu fazia isso. Justamente. E assim, eu percebo muito... Agora que você falou da sua mãe, eu me enxergo muito nisso. Porque assim, eu atendo de domingo, de noite, de final de semana, de qualquer horário. É aquelas... Por quê? Porque quando eu sair ali, terminar aquele atendimento com aquela cliente, né? Se eu estiver na casa dela montando look, quando termina, eu fui embora com aquela sensação de que eu deixei um monte de look lindo pra ela usar. Que ela tá se sentindo Você sai de lá saindo feliz, né? Então, por mais que às vezes, é um final de semana, eu podia estar aqui de boa, curtindo com meu marido, assistindo um filme, fazendo absolutamente qualquer coisa. Mas não, eu tô lá trabalhando e eu saio de lá com uma sensação de realização pessoal. Justamente, assim. Eu sinto que isso era o que faltava pra mim na minha profissão. Eu sempre fui muito boa no que eu fiz, gente. Humildemente falando, eu sempre fui muito boa com o que eu com tudo, com todos os meus processos. O que você se propõe a fazer, Eu sou muito boa no que eu faço. Só que eu sentia que pra mim faltava essa questão de realização. Igual eu falei pra vocês, eu sou uma pessoa muito de relações pessoais, então eu gosto de conversar, eu gosto de entender o que a pessoa tá passando. Eu realmente me solidarizo com os sentimentos das pessoas. E dentro da advocacia eu não poderia fazer isso de uma forma, sabe, que eu realmente gostaria de fazer. Então não estava sendo produtivo pra mim nesse sentido de às vezes precisar sacrificar um dia específico, sacrificar uma tarde, porque nunca o ponto final pra mim não era o suficiente pra querer fazer, sabe? Então isso foi muito virada de chave na minha vida. Então, eu acho que justamente esse negócio do propósito faz a gente passar por essas situações, né? Então já aconteceu muitas vezes, assim, inclusive segunda-feira de manhã eu falo, parece que eu não tive final de semana, que eu não descansei. Só que eu, apesar de estar cansada, eu tava feliz. Porque
eu lembrava de todas as clientes que eu tinha atendido, como que foi cada caso. Eu sou muito ligada em todas as clientes, eu realmente entro na vida delas e pra mim quando eu tô ali atendendo que ela fala, nossa, nunca imaginei usar uma roupa, esse tipo de roupa, nunca imaginei que esse tipo de combinação daria certo, nunca imaginei que eu fosse me sentir tão bonita nesse tipo de look, isso pra mim enche meu coração, eu esqueço todo o cansaço, qualquer tudo, coisa. né? Tudo. Assim, É o sacrifício que quando chega naquele ponto específico, nossa, foi por isso que eu parei o que eu tava fazendo e eu vim aqui. E isso é muito, cara, isso é... e é justamente isso, da gente enxergar algo maior naquilo, né? E estar feliz, estar... Não fazer por fazer, né, amiga? Não fazer as coisas por fazer. Eu acho que agora que eu tô entrando na crise dos 30, 17 de maio, Nossa, é verdade, viu, gente? amiga, eu acho que é isso mesmo. 17 de maio, meu aniversário, viu? Pode anotar aí. Quando eu tô chegando nessa crise dos 30, eu repensei muita coisa esse último ano, assim, pra minha vida. E uma das coisas que mais me incomodava era isso, de não sentir mais o propósito daquilo que eu tava fazendo. E... Você tava fazendo no automático. Fazendo por fazer. E eu nunca fui assim, gente. Eu nunca fiz as coisas por fazer. Eu sempre tive o meu propósito por trás. Eu sempre tive alguma outra coisa. E esse ano específico foi muito de... Nossa, mas não tem mais um propósito nisso que eu tô fazendo. Então por que eu tô fazendo? Eu não quero passar o resto da minha vida fazendo por fazer. Eu não quero. Eu quero fazer uma coisa com propósito. Que eu faça realmente por amor. E acabou que eu me acostumei, eu tava na minha zona de conforto, né? Porque já tô fazendo isso há 7 anos, por que não fazer por 8? Por que não fazer por 10? Por que não fazer por 15, 20, por aí vai? Não, por que não? Porque eu não quero ficar na zona de conforto. Eu quero passar por esse momento, é um momento difícil, tá sendo bem desafiador, mas que depois eu enxergue o propósito nisso de parar e falar, nossa, eu realmente fiz a escolha certa nesse momento. Não, e é muito legal isso, amiga, porque assim, quando você estiver lá nos 40, nos 50, nos 60, você vai olhar pra trás e pensar, nossa, como foi importante eu ter parado tudo aos 30 e ter recalculado a rota, ter entendido o que fazia sentido, o que não fazia, porque muitas vezes a gente acha assim, já faço isso por tanto tempo, vou continuar fazendo mesmo, vai ali no piloto automático, no ritmo, no fluxo, né, naquele movimento. Em relação a tudo, né? Comigo foi muito ligado à profissão, porque eu sempre fui muito... eu era a típica adolescente dos anos 90/2000, meu Brasil. Era tipo assim, vou fazer 18 anos pra sair de casa, vou ter carro, trabalho, não sei o que, isso, 1 milhão de coisas aos 18 anos. E aí quando você se depara com a realidade não é bem assim, né? Tipo, é muito distante a realidade. E aí é aquilo que eu parei e falei assim, tá, beleza, não aconteceu desse jeito e não é assim que funciona. Então eu preciso pensar aqui como que eu vou fazer essas coisas bonitinhas, lindas e bonitas. E esse ponto agora é o ponto. E assumir isso, assim, entender, tipo, enxergar, porque muitas vezes a gente enxerga e não assume, não quer enxergar. Igual relacionamento. Igual relacionamento, né? Às vezes você tá ali num relacionamento que já tá há 10 anos, só que você não tá feliz, já tô há 10 anos agora. Vou ficar por 20, vou ficar... Já escolhi. As pessoas têm essa dificuldade de enxergar que, gente, uma escolha, ela tá aqui, você escolheu ela aqui, ela tá aqui. Mas se ela não te faz feliz, escolhe outra coisa. Vai arrumar outra coisa, arruma outro marido. Mas porque... Não, resolva. Ou você toma uma decisão e vai atrás do que vai te fazer feliz, ou você não vai tomar decisão nenhuma e vai continuar indo... A mercê, vivendo aí o que a vida decide que você tem que viver. Você tomou uma escolha ruim e você coloca como se aquilo tivesse definindo a sua vida. Não, e você vive a consequência daquilo o resto da vida, sendo que você podia tomar uma outra atitude e parar de viver as consequências daquilo, Nossa, né? Com certeza. Eu acho que esse aí é o ponto principal. Quando eu tomei a minha decisão, foi porque eu não me sentia mais feliz. E eu falei, eu não vou passar outro ano sendo infeliz por uma decisão que eu tomei há 1000 anos atrás e que às vezes não era nem aquilo que eu queria. Então, eu cansei de me sentir satisfeita e agora eu vou atrás de uma coisa que vai me fazer feliz. A minha decisão estava aqui. Eu podia muito bem ficar nessa zona de conforto aqui pra sempre. E fingir que não tá vendo. E fingir que não tava vendo. Mas, gente, eu amo viver. Eu amo viver. Então, eu penso muito nisso. Eu acho que até voltando pro começo do episódio, quando a gente fala de quaresma, de sacrifício, uma das coisas que tocou muito o meu coração desde quando eu comecei a frequentar a igreja e tudo mais, foi em relação àquela coisa de que eu acredito em Deus, e Deus, ele não teria me dado a vida se não fosse para eu ser uma pessoa especial, se não fosse para eu viver uma vida boa, uma vida feliz.
A partir do momento que eu não me sinto feliz, já é um sinal de que não tá certo. Então, se eu não tô feliz aqui na minha profissão, se eu não tô feliz no meu relacionamento, se eu não tô feliz em qualquer área da minha vida, eu tenho plena convicção e eu tenho certeza que é uma decisão só que vai me colocar em outra posição. Você vai ter que lidar com as consequências. Gente, em relação a tudo que a gente fizer, tem várias consequências. Mas é muito melhor você querer buscar algo melhor do que ficar naquele marasmo a vida inteira. Porque depois acabou sua vida, você vai estar lá velho, idoso, pensando: nossa, eu podia ter tomado aquela decisão aos 30 anos que você não tomou. E eu nunca fui assim, cara. Eu nunca fui de me arrepender depois por não ter feito. Eu me arrependo às vezes de fazer, mas de não ter feito, jamais, meu Brasil. Nunca mesmo. Nunca. Eu gosto de... Entendeu? Tá lá, a gente vai lá e gosta da emoção. Da emoção, exatamente. Nem sempre fui assim. Mas é aquilo que a maturidade da vida traz pra gente, cara. Muitas coisas. Quando a gente fala sobre felicidade e tudo, pô, se eu não fosse uma pessoa assim, se eu não tivesse plena convicção das coisas, eu nunca teria pedido demissão do meu emprego em plena pandemia. Nunca. Por quê? Justamente porque eu sentia que faltava alguma coisa. Eu nunca tinha feito nada assim que, pô, pandemia, todo mundo vai morrer, eu não fiz nada. Negativo. Fui lá pedir demissão, falei, vou ter que dar um jeito. Arrumou suas malas e foi-se embora. Exatamente. E tem que ser assim, gente. Às vezes a gente precisa... que até umas pessoas falam, nossa, é loucura. Você tá maluca, não faz isso não. Às vezes você precisa ser mesmo. Não, e depois assim, se pra todo mundo é uma loucura, mas você enxerga um propósito naquilo, se você tem uma razão pra estar fazendo aquilo, foda-se a opinião dos outros. Exatamente. Eu tô buscando isso ainda, gente. Vem aí, entendeu? Mas assim, em relação a isso de tomar uma decisão difícil, que foi até que a gente conversou em outros episódios, de você ter que sacrificar, sim, coisas boas, ter que sacrificar, às vezes, sua zona de conforto, ter que fazer vários sacrifícios para alcançar a sua felicidade, eu acho que nunca é demais. Nunca é demais. Porque, no fundo, depois você vai olhar e falar, pô, eu tô aqui hoje, eu sou o fruto das experiências que eu tive. Então, se eu não tiver nenhuma experiência, seja ela boa ou ruim, qual o propósito disso, né? Pra quê? Pra que eu passei por tudo isso? E eu não... Gente, vocês nunca vão me ver falando assim, não, eu faço as coisas pra fazer. Não, eu vivo porque tem que viver. Não, gente, não, de jeito nenhum. A gente tá aqui, neste mundo, para viver da melhor forma possível. Não, pra viver, pra acertar, pra errar, pra ganhar, pra perder, pra tudo. Tudo faz parte da vida, lógico, né? Tipo, não é todo dia que a gente vai dar risada, não é todo dia que a gente vai ganhar, não é todo dia, gente. E ter esses momentos de baixa são o que fazem até os momentos de alta serem mais legais, né? Até porque se for só alta, você nunca vai valorizar aquele momento. A gente tem esse péssimo hábito de super valorizar o momento ruim. Tipo, ai, nossa, tá tão ruim pra mim, nossa, meu Deus, tá muito ruim e tal. E às vezes você simplesmente ignora todas as outras coisas boas que acontecem. Que estão acontecendo. Porque você só quer focar nesse problema aqui, ó. Esse problema aqui. Não, porque se eu não resolver esse problema, eu não vou ser feliz em mais nada na minha vida. E esquece todo o resto, sabe? E eu acho que isso é muito... Você tá sacrificando a sua felicidade justamente porque você não quer enxergar as coisas sobre outra perspectiva pra não sair da sua zona de conforto. Isso é muito grave, cara. Isso pra mim é o maior desperdício de vida do ser humano. É verdade. Não existe algo que desperdice mais a vida do ser humano do que você ficar só focado na tristeza, cara. Pra mim não existe isso, não. É verdade. Inclusive, se um dia você quiser sentar comigo pra bater um papo, pra eu te dar um sacode, pode marcar, que eu sou expert nisso. Né? Pode marcar, né não, Mica? Pode. Manda mensagem pra gente lá no nosso direct, entendeu? Que a gente vai adorar falar. Tô precisando de um chacoalhão da Maria. Tô precisando de um chacoalhão da Maria, gente, ó. Na hora. Rapidinho. Ai. E é isso, amiga. Pra gente encerrar o nosso episódio, o que você falaria aí pras nossas micas que estão no momento de sacrifício, justamente pra elas não desistirem? Eu acho que é tentar enxergar o propósito do seu sacrifício, tentar olhar além, assim, tipo, beleza, você tá passando por aquele momento que tá difícil, que você tá sofrendo, tenta entender por que você tá fazendo isso, tenta enxergar além daquele sofrimento. Esse sofrimento, ele tá me levando aonde? Se não tivesse te levando a lugar nenhum, daí é a hora de desistir, né? Mas não, isso aqui que eu estou fazendo é porque eu quero chegar em tal lugar, é porque eu quero ter tal resultado, então isso te dá uma força pra continuar, pra não desistir. E outra coisa, não foca no sofrimento. Não foca no sofrimento.
Gente, é uma trava. Respira, vai. Não foca no sofrimento e foca no sacrifício, né? Exatamente. Então não fica ali pensando do que Só você no tá ruim. no que você tá abrindo mão, no que você tá sentindo, o que você gostaria de estar vivendo, o que você não tá vivendo. Mas no que você tá fazendo, o propósito que você tem por trás daquilo mesmo, né? O que aquilo vai te trazer de resultado, sabe? Pra conseguir realmente passar por esse momento. Nossa, com certeza. Gente, ó, isso aqui eu nem preciso falar mais nada. É exatamente isso. Se você tá nesse momento aí de sacrifício, se você não tá enxergando um propósito nesse sacrifício, às vezes é bom você repensar por que você tá nisso daqui, qual que é essa decisão que você tomou que não tá te levando pra lugar nenhum e buscar alguma que vai te levar pra algum lugar. E é isso. Meus amores, se vocês estão aqui no YouTube, vai lá no Spotify. Se você tá lá no Spotify, vai lá no YouTube. Deixa o like nesse vídeo. Eu sempre esqueço de pedir vocês deixar o like. Deixa o like no vídeo. Curte aí. Se você tem um amigo, se você tem uma amiga que tá passando por uma situação, manda esse episódio que eu tenho certeza que essa pessoa vai adorar ouvir a gente. Vai adorar ouvir a gente. Nós somos aqui a sua melhor companhia na segunda-feira. E se você tem algum tema específico que quer que a gente dê a nossa opinião, nossos 5 sincera, centavos. Se você quiser ouvir a nossa opinião sobre algum assunto específico, deixa pra gente nos comentários ou manda mensagem pra gente lá no Instagram que a gente vai adorar ouvir vocês. E é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima segunda-feira aí. Tchau, tchau.